O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Longe de fazer qualquer cópia, essa trilha sonora, famosa por marcar a retrospectiva mais conhecida do país, é só para te ajudar a entrar no clima. A nossa retrospectiva vai por outro caminho, medida dessa vez pela audiência. Eu sou Bruno Moreira e essa edição do Além da Capa te chama para ficar diante do nosso painel de controle, também chamado de Google Analytics, e lembra os conteúdos mais acessados de 2019 no liberal.com.br. As pessoas ainda não acompanham, por incrível que pareça, as métricas da audiência do seu site, e isso é um dos fatores mais importantes que você precisa tomar como regra do jogo. É importante que você analise esses dados para que você possa, obviamente, tomar decisões, para que você possa escolher quais são os canais mais rentáveis para o seu negócio. E saber essas informações é altamente valioso, porque a partir do momento que você sabe qual é o caminho das pedras, você obviamente vai ter mais resultados mais rápidos. Olha, aqui no Liberal eu garanto que a gente acompanha, mas a ideia nesse podcast é simplificar os termos. Métrica a gente guarda para discussão interna aqui na empresa. Eu só te garanto que investimento e planejamento são fatores bem importantes para a medição de resultados, mas tem muita coisa que foge do nosso controle. Uma notícia pode bombar no site e nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, por razões que os dados não podem prever antecipadamente. E muito desse desempenho que tratamos aqui hoje surpreende a nós mesmos. Durante o episódio, a gente tenta passar pelos 10 posts mais vistos no ano aqui no Liba. Tem um link na descrição do episódio que vai te levar até eles se você quiser olhar um por um. Comigo, aqui no programa, estão a editora assistente do site, Thalita Bristotti, e o editor executivo do Liberal, João Colossali. Olá, Thalita, tudo bem? Oi, Casão. Bruno, tudo bem? Tudo bem. E aí, João? Tudo bom? Maravilha. Olha, dando uma olhada aqui nesse levantamento que a Thalita fez, em especial para esse podcast, para a gente lembrar o que bombou no liberal.com.br em 2019, nesse recorte de 1º de janeiro a 16 de dezembro, eu acho que a primeira conclusão é que a gente não tem muito domínio daquilo que vai render com a audiência antes da gente lançar esses posts, esses conteúdos na home do site, nas redes sociais, e aí enxergar como eles vão se desenvolver. Para começar, claro que em todo site, eu acredito que seja assim, a primeira página, a home, vai ser o endereço mais acessado dentro de qualquer recorte, e não é diferente no caso das estatísticas do site do Liberal. Mas falando sobre conteúdo, sobre posts mesmo, a história da extinção da Cicobi Bandeirantes aqui em Americana foi algo que saiu completamente do controle e que rendeu não em um dia, não em uma semana, mas ao longo de um grande período. Como que foi enxergar e acompanhar esse desenvolvimento, Thalita? Um parêntese aqui para não ficar qualquer dúvida. O nome correto da cooperativa com sede em Americana e objeto dessa matéria é Cicobi Unimais Bandeirante. Para além do âmbito local, muita gente de fora acabou também acessando a matéria, que foi algo aí que realmente a gente perdeu o controle, porque ficou umas 2 semanas entre as mais lidas em tempo real, justamente porque muita gente tinha dúvida se a Cicobi no Brasil estava sendo extinta ou se era a Cicobi apenas em Americana. Então eu acho que essa matéria ela extrapolou justamente porque a Cicobi é um órgão que atua em todo o país e realmente foi
É interessante ver a repercussão dessa matéria, porque foram pelo menos umas 2 semanas. A gente faz monitoramento das matérias mais acessadas em tempo real no Google Analytics, e ela, em tempo real, durante 2 semanas, era a mais lida, assim, mais de 1.000 acessos a todo segundo nela, então foi algo que realmente fez a gente enxergar o potencial que o nosso site teve nesse ano. Isso, e mesmo no Google, se você procura Cicobi, Americana, você consegue ver que as pesquisas relacionadas têm a ver aqui com a nossa região. Então, se você digita Cicobi faliu, Cicobi quebrou, aparece Cicobi Americana quebrou, Cicobi Americana faliu, Cicobi está quebrando, Cicobi teve prejuízo, que foi... São perguntas recorrentes, né? Sim, justamente. Que foi o que o Liberal trouxe na época, com inclusividade, né? A reportagem nossa apurou e conseguiu descobrir que essa agência aqui de Americana especificamente estava tendo problemas financeiros, e com isso acabou viralizando a matéria, né? Vai passando de usuário por usuário, e isso vai ganhando um peso, às vezes, nas buscas do Google, né, dos buscadores, e alavancando essa audiência. Então, nessa matéria, por exemplo, a gente recebeu muito usuário que veio de fora. Não só o pessoal de Americana ou aqui da região, mas muita gente de várias capitais do país. E o compartilhamento foi muito forte, né? Sim, mas para além do Facebook, essa matéria era muito realmente buscada no Google e dentro do nosso próprio site. As pessoas acessavam o site do Liberal para procurar essa matéria. Então, foi algo para além das redes sociais. No Facebook, sim, claro, a matéria foi muito bem compartilhada, tinha bastante comentário, like, interação, mas houve esse movimento das pessoas entrarem no nosso site para buscar essa matéria ou então buscar no Google. Agora são 6h mais 50, a gente vai para o noticiário local. Esse é o Reginaldo Gonçalves na apresentação do Liberal no Ar, nas emissoras de rádio aqui do grupo, no dia 27 de fevereiro. A cooperativa acabou sendo extinta, né? A Cicobi Unimais Bandeirante foi incorporada, tem um prejuízo de 114 milhões e meio de reais. Esse prejuízo deve ser rateado, né, entre os seus 11 mil associados, com pagamento de até 15 anos. Ela foi incorporada a uma outra cooperativa de Goiânia e o atual diretor, né, dessa cooperativa diz que essa incorporação evitou o pior, ou seja, melhor a extinção, melhor ela ser agregada, né, como a gente disse, com outra cooperativa, do que realmente decretada, né, a sua falência, o que seria aí um grande problema para os cooperativos. E no ambiente da redação, esse assunto também gerou muitas ligações, né? Muitos telefonemas para que a nossa equipe pudesse explicar mesmo, em algumas ocasiões, para pessoas de outras cidades, fora da região metropolitana de Campinas, mesmo em outros estados, que tinham interesse em entender o que estava acontecendo, porque, como a Thalita mencionou, foi um conteúdo exclusivo. Praticamente o Liberal foi um dos únicos veículos a falar sobre isso, então usuários vinculados ao Cicobi no país inteiro chegaram até esse assunto por meio da reportagem do Liberal, que falava exclusivamente sobre a situação aqui em Americana, mas com as palavras-chave aí se relacionando, houve muito acesso e muita demanda por mais detalhes sobre esse conteúdo, fazendo com que o site registrasse um recorde. Foram mais de 1.400.000 acessos nesse post, nessa matéria. É o número que a gente não tinha nem chegado perto antes desse saldo de 2019. Exatamente. É a mais lida não só do ano, como da história do portal liberal.com.br. Esse ano de 2019 também foi marcado por muita busca por informações relacionadas ao FGTS, numa medida tomada pelo governo federal de liberar parte do saldo das contas aos trabalhadores do país, inicialmente com o saque imediato de R$ 500 por cada conta ativa ou inativa, e a partir de 2020 num novo modelo para quem quiser sacar uma vez por ano, como uma espécie de um bônus ou um 14º salário, usando parte do seu saldo. Só que houve uma revisão depois de valores para que o teto desse saque imediato subisse de R$ 500 para R$ 998, que é o valor vigente do salário mínimo. A nova lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, sancionada pelo presidente Bolsonaro, aumenta o valor do saque imediato de R$ 500 para R$ 998. O valor equivalente ao salário mínimo pode ser retirado por trabalhadores com saldo na conta ativa do emprego atual
ou nas inativas de empregos anteriores. Quem já sacou os R$500 pode retirar os 498 restantes até atingir o limite. O prazo para retirar o dinheiro termina em 31 de março. Para surpresa também da redação, do monitoramento do site, foi mais um conteúdo que demandou muita busca, muito compartilhamento, acesso, dúvidas. Como é que foi, Thalita? Foi uma notícia de novembro, quando o Senado aprovou essa ampliação, mas que o governo federal precisava chancelar, o que aconteceu somente agora, em dezembro. Foi algo também que pegou a gente de surpresa, porque quando a gente noticiou que o governo tinha liberado o saque imediato de R$500, de fato foi uma matéria muito acessada, as pessoas queriam saber se tinham direito a retirar esses R$500, porque afinal dinheiro extra é sempre bom na nossa conta, né? Mas na hora que houve essa aprovação por parte do Senado da ampliação, também foi algo que pegou a gente bastante de surpresa, porque a gente não imaginou que haveria tanto interesse assim, até porque, como é uma notícia nacional, outros órgãos de imprensa também noticiaram essa ampliação de R$500 para R$998, então não era uma coisa exclusiva, como foi no caso da Sicoob. Então foi algo que pegou a gente bastante de surpresa. E um dado engraçado, a gente tem o WhatsApp para conversar com os leitores, e nesse dia específico a gente recebeu centenas de mensagens com os DDDs do Brasil mais diversos, perguntando se o leitor teria direito a pegar esse dinheiro, como ia ser, quando ia liberar. Enfim, eles estavam procurando a gente para tirar essas informações. Foi também um dado interessante a se notar nesse dia. Eu acho legal aqui abrir um parêntese, João, para falar sobre essa iniciativa que ajudou a levar o conteúdo do Portal do Liberal para mais pessoas, né? As listas de transmissão via WhatsApp com a atualização pelo menos 2 vezes ao dia, fora situações excepcionais que ajudam a ampliar esse número de disparos de mensagens pelo WhatsApp aqui da redação, para que os leitores tenham um atalho, um caminho facilitado para acessar as matérias, não é? A gente criou isso em outubro, né? Começamos aqui numa iniciativa para tentar gerar mais tráfego, principalmente de pessoas que não são assinantes do jornal, para que elas acessassem mais o site do Liberal, né? Tomassem conhecimento das notícias pelo Liberal. Não só regionais, porque o nosso WhatsApp também envia notícias como essa do FGTS, né? Que são nacionais, notícias do mundo afora, mas que elas tivessem também uma oportunidade de entrar para o nosso site e se tornar um leitor. Isso acabou ajudando bastante, facilitando a conversa entre a redação, os jornalistas, né? E os que se cadastraram nessa lista de transmissão. Então, nessa matéria do FGTS, assim como em outras, a gente sempre colocava um link lá para a pessoa, enquanto ela estivesse lendo, a gente dizer para ela, né? Olha, você pode receber notícias do Liberal pelo seu WhatsApp, é só clicar aqui para se cadastrar. E nessa matéria as pessoas aproveitavam esse link, às vezes não para se cadastrar, né? Principalmente as pessoas que eram de outras capitais, mas para tirarem algumas dúvidas. Então elas clicavam, em vez de pedir para entrar na lista do Liberal, ela perguntava alguma coisa sobre o FGTS dela. Então, essa questão também de o jornal conseguir uma grande audiência com um conteúdo que não é apenas local, que é o nosso forte aqui no Liberal, né, Americana e região, mostra também que a internet mudou muito o parâmetro como as notícias são distribuídas entre os veículos de comunicação, né? Claro que você tem algumas referências, e aí o exclusivo vale da grande audiência para os veículos grandes, mas essas notícias em que, mesmo que não sendo regionais, elas ainda, em veículos locais, conseguem ter uma grande audiência de pessoas que nem sempre são daqui, que nem sempre são aqui do jornal da região, mas que são de outras partes do Brasil. Então a internet ela possibilitou um terreno bem mais vasto para que todos os veículos convivessem em todos os níveis de noticiários, né? Local, nacional, internacional. A gente já está até acostumado um pouco com contatos de outros estados em virtude da semelhança do nome, né, do nosso homônimo Liberal do Pará, que é uma rede de comunicação no estado do Pará que muitas vezes gera situações até engraçadas aqui de pessoas daquele estado que acessam o Liberal aqui de Americana e procuram algum conteúdo que acabam não achando por realmente a distância não permitir que conteúdos de lá sejam replicados aqui. Não faria sentido, mas ainda assim muita gente
vinculada ao estado do Pará, procura no liberal.com.br aqui em Americana conteúdos da sua região. Na edição de hoje do Jornal Liberal, você vai ver que uma obra da Prefeitura de Ananindeua, em pleno sábado... E é engraçado também que muitas delas gostam do jornal, mesmo não falando da região delas. Então a gente às vezes recebe, né, alguma denúncia de alguma cidade lá do Pará, né? Então Belém, Ananindeua, esse pessoal sempre manda alguma coisa pelo Facebook principalmente. E às vezes pelo WhatsApp a pessoa tentava se cadastrar, pedir para se cadastrar na lista de transmissão do Liberal, e aí o jornalista via que o DDD era diferente, né? Identificava que era do Pará e avisava a pessoa, olha, nosso WhatsApp é de um jornal aqui de Americana, você tem certeza que você quer receber as notícias? E a pessoa, mesmo assim, ela topava, não, eu gosto do jornal mesmo, quero receber as notícias de vocês, mesmo o pessoal do Pará, que às vezes a gente nem fala muito, né? Só em noticiário nacional, gosta de receber o noticiário aqui da região. Eu vi também, Thalita, como os conteúdos relacionados à saúde tiveram bom desempenho em situações específicas. A gente comentava antes, um conteúdo que foi produzido pela nossa redação, pela repórter Marina Zanac, quanto à saúde mental de enfermeiros, ganhou espaço em muitos outros locais fora aqui da região, por ser um assunto que atinge uma coletividade, uma classe trabalhadora que não está limitada às nossas fronteiras ou limites aqui de municípios, e também situações triviais mesmo, como evitar dores nas costas ou como aliviar dores nas costas, são assuntos que chamam a atenção sobre como, apesar de simples e a gente talvez imagine que não demande tanta curiosidade, como eles acabam desempenhando um papel muito bacana quando a gente olha esse resultado de 2019 em cima das estatísticas de acesso, né? Essa matéria da Marina sobre os profissionais de enfermagem, ela até traz dados locais, uma pesquisa feita pelo Conselho de Classe da Enfermagem. Inclusive, os 60% dos profissionais de enfermagem, que é o título da matéria, que tem adoecimento mental, são os profissionais de Americana, mas é como você falou, né? É algo que abrange uma classe muito grande de atuação no país inteiro. E a pesquisa foi feita no estado de São Paulo, também na cidade de Americana, mas é algo que acaba atingindo todo o país. E sim, uma das matérias mais lidas deste ano na saúde é as causas mais comuns de dor nas costas e abdômen, mas também para além dessa reportagem de dor nas costas, sempre que a gente posta alguma coisa de saúde, por exemplo, os benefícios do limão, mitos e verdades sobre o ovo, são reportagens que sempre vão bem nas redes sociais, existe compartilhamento no Facebook, ela sempre é muito bem acessada, porque eu acho que gera curiosidade das pessoas saberem exatamente o que é verdade, o que é mentira, o que eu posso fazer para melhorar as minhas dores. Enfim, é um conteúdo bem interessante de verificar em como ele vai bem, mesmo não sendo um conteúdo local, como as pessoas têm interesse em acessar esse tipo de conteúdo. A Marina Zanac é quem assina a matéria publicada em 2 de junho, tratando da pesquisa feita pelo Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo, que mostra que 60% dos profissionais da área têm adoecimento mental. Ela mandou uma mensagem de áudio pra gente, explicando a construção dessa pauta. Essa reportagem que a gente abordou a saúde mental aí dos profissionais da enfermagem, ela, na verdade, foi surgindo, né, conforme ela surgiu de uma outra pauta. Eu estive entrevistando ao longo aí de um período alguns profissionais da área da saúde, né, para uma outra matéria que eu estava apurando, e dos profissionais da enfermagem era muito espontâneo o aparecimento desse assunto. Quando eu abordava a questão de problemas que eles enfrentavam no dia a dia, era basicamente esse o assunto que eu estava apurando naquele momento, quase que imediatamente, após relatar os problemas, eles traziam a questão da saúde mental, ou depressão, ou ansiedade. Eu percebi que aquilo era uma constante dentro aí da categoria, né? Eu busquei, então, a entidade de classe que representa os profissionais da enfermagem, né, que é o COREN São Paulo, né, o Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado, para questionar, enfim, se eles de fato percebiam isso
de forma geral dentro da categoria, se era uma coisa regional aqui de Americana, Santa Bárbara, ou não, se era uma coisa realmente que eles observavam com uma certa tendência nisso. E do próprio Corém me foi sugerido esse estudo que eles haviam acabado de concluir, entrevistando profissionais de diversas cidades do estado, questionando justamente sobre saúde mental. E aí o aparecimento, né, a presença de ansiedade, depressão, síndrome de Burnout, eu notei que era uma constante de fato. E meio que foi esse o caminho aí feito pela reportagem para a gente chegar nessa matéria. Isso tem muito a ver também com as buscas que o Google recebe dos usuários, né? Esses assuntos de saúde, de alimentação, eles estão sempre entre os mais buscados do Google, que inclusive já criou, principalmente para saúde e doença, uma partezinha oficial lá, um segmento oficial deles de informações que sejam confiáveis, né? Que às vezes a pessoa pode procurar algum assunto, por exemplo, esse sobre dor nas costas, e encontrar alguma fake news. O Google se preocupou em criar uma seção em que ele garantisse que aparecesse primeiro ali, o que aparecesse em destaque seria algo confiável. E muitos desses acessos que a gente tem nessas matérias vem justamente disso. Às vezes, até a forma como o título é construído, as palavras que são usadas no título, são as palavras que as pessoas buscam. Então, às vezes a pessoa procura, né? O que causa dor nas costas? Se isso está no nosso título ou no título de alguma outra matéria, isso tende a aparecer primeiro nas buscas do Google, tende a gerar mais atenção ganhar mais atenção do usuário. Existe uma ferramenta sobre isso, né? Voltada a isso, mantida pelo Google, que é o SEO, como você pode fazer conteúdos que estão tendo um termômetro mais alto, de maior procura, que a gente e todos os veículos procuram dar uma olhada em relação a isso para se manter relevante, aparecer nas buscas, mas não é só isso. Às vezes a gente acaba acertando, né, na mosca nesse tipo de conteúdo sem ter essa iniciativa inicial ou essa intenção de realmente encontrar acessos por encontrar acessos, né? Entregando qualquer tipo de conteúdo dentro do link, né? Hoje com a internet e com as redes sociais principalmente não se tem muito um parâmetro do que pode viralizar ou não, né? Então, às vezes, uma notícia super importante e relevante para a cidade que você publica, que pode afetar a vida da pessoa, às vezes uma notícia sobre o aumento da água não rende tanto acesso quanto às vezes uma notícia sobre fofoca ou alguma tragédia, alguma morte que aconteça por aqui. Mas acredito que isso mudou muito porque as pessoas é que geram a audiência, né? Elas que impulsionam a audiência. E a gente tenta, às vezes com o SEO, né, com as palavras-chave aí que a gente consegue destacar para que as pessoas busquem por elas, mas às vezes uma simples postagem no Facebook, uma postagem em alguma rede social acaba gerando outras postagens, alguma reação pode gerar um envolvimento maior das pessoas, curtidas, compartilhamentos. Isso toma uma proporção, às vezes, que a gente não consegue captar de início, né? A gente vai perceber depois o que pode ter levado ali a audiência a ser tão grande assim. Uma amostra disso, Thalita, é o resultado que a gente teve ao publicar sobre a passagem da atriz Cléo Pires aqui na região. Ela gravou cenas em Sumaré para um filme, se não me engano, não é? Isso mesmo. E aí chamou muita atenção pela presença dela não ter sido divulgada anteriormente, foi uma surpresa, e nesse sentido do que o João disse, né, coisas que são triviais ou que chamam mais a atenção pela curiosidade do que pela relevância do conteúdo em si, também demonstram um espaço muito grande no gosto da audiência, né? A gente chegou a noticiar no caderno Mais Cult que haveria a filmagem de um filme em Sumaré, com cenas rodadas também em São Paulo e em Paris, que é o filme que a Cléo Pires está participando, O Primeiro Homem. E foi uma matéria que foi lida, mas não teve tanta repercussão assim. E aí, no dia que houve as filmagens em Sumaré, em qual Cléo Pires participou, foi algo também que saiu do controle. A gente conseguiu uma foto dela na cidade. Foi uma notícia curta, tinham 3 parágrafos escritos, só registrando mesmo que ela esteve na cidade para gravar
as cenas desse filme e, de repente, quando a gente viu, se tornou a 5ª notícia mais lida do ano no nosso portal. A matéria da Cléo Pires, acompanhada de uma foto da atriz gravando em Sumaré, foi possível graças ao flagrante do editor de conteúdo publicitário do Liberal, Diego Dusso. Olá, Bruno! Realmente essa foto da Cléo Pires teve uma repercussão muito grande no nosso portal, uma das mais acessadas. E assim, ela aconteceu num momento inusitado. Eu estava na minha residência, se preparando para trabalhar, e um amigo mandou uma mensagem via WhatsApp falando assim: você viu que a Cléo Pires está em nosso bairro? E nesse momento, assim, eu falei, ele deve estar brincando, o que a Cléo Pires vem fazer aqui no meu bairro? Não tem sentido isso, né? Ele falou, não, um amigo meu acabou de mandar mensagem falando que ela tá na rua dele. Foi aí que eu falei, bom, se ela tá no meu bairro, tá aqui pertinho, o que custa eu lá ver, né? Se tá ou não tá. E nesse momento, acabei indo, né, nessa rua e deparei com toda a estrutura de gravação, tudo. A rua estava interditada, assim, um equipamento gigantesco, uma equipe, tinha grua, equipamento de som. Aí eu falei, bom, realmente está tendo alguma coisa, mas cadê a Cléo Pires? Foi aí que eu me posicionei num local um pouquinho mais estratégico, que eu acabei verificando uma situação que tinha um veículo debaixo de uma tenda e eu acabei associando. Falei, poxa, esse aqui deve ser o carro dela, porque com a temperatura do sol, tudo, para não esquentar muito o veículo, né, o fato de ela estar maquiada ou não, ela pode ser que ela vai entrar nesse carro. E fiquei posicionado próximo dali. Só que nesse momento não surgiu Cléo Pires em momento algum, não tinha Cléo Pires. Aí eu pensei, falei, poxa, acho que o pessoal viu coisa a mais. Acabei perguntando para uma moradora, ela falou assim, não, Cléo Pires, não, imagina, não tem Cléo Pires aqui. E eu acabei, deixa eu trabalhar. Acabei saindo, nesse momento que eu estava saindo, estava descendo um veículo com câmeras acoplada na parte da frente do carro, tudo. Tinha rebatedor de sol. E aí eu avistei ela bem no passageiro. Foi aí que eu acabei voltando naquela primeira parte que eu me posicionei lá, que eu fiquei bem próximo do veículo. Aí eu falei, bom, se ela tiver que sair desse carro da gravação, obviamente ela não vai ficar aqui para lá e para cá, né? Ela vai descer do veículo e vai pro dela mesmo. E nesse momento foi o que aconteceu. Foi um momento que eu consegui registrar essa foto. Foi um momento muito rápido. Ela acabou saindo do veículo, já entrou rápido nesse outro e acabaram indo embora. Eu acredito que foi no horário de almoço, eles acabaram saindo para almoçar. Mas foi muito rápido, bem dinâmico, né, a logística deles e acabou dando certo. Não foi uma das melhores fotos, até pelo fato de ser de celular assim, e estava um pouquinho distante, mas valeu o resultado final. Foi bem bacana mesmo. Em meio a uma reportagem e outra, um conteúdo de grande demanda no site do Liberal esse ano foi o Classe Mais. A tradicional sessão de anúncios no jornal impresso também tem espaço no modelo online. 3 sessões específicas para páginas de emprego estão entre as 10 mais procuradas de 2019. Esse desempenho é comentado pelo gerente comercial do Liberal, Alexandre Cato. Continuamos, sim, muito fortes no impresso, mas em uma evolução constante. Cada vez aumentamos nossa presença no digital, no site liberal.com.br, nas rádios, além de nossa presença com os podcasts e as mensagens pelo WhatsApp. Entendemos que um dos nossos principais papéis é servir bem a nossa comunidade. E quando falamos de resultados, a comunidade que estamos servindo é composta por anunciantes, empresas, empresários que investem no Liberal para ter resultado positivo de acordo com a sua intenção ou necessidade, seja para a venda de um produto, divulgação de sua marca ou para contratar um profissional. Conseguimos comprovadamente dar bons resultados. Não é à toa que as principais empresas de Americana e região anunciam com a gente, tanto no site, no jornal, nas revistas, nas rádios, no podcast. Durante, aí são dados um pouco mais técnicos, durante o ano de 2019, o Classe Mais teve um grande destaque, a crescente procura por vagas de empregos, somada à facilidade de acesso no nosso site, tanto pelo acesso direto, quanto através das redes sociais, quanto até pelo próprio Google.
né? Tornaram a página do Classe Mais, especificamente a seção de empregos no Classe Mais, uma das mais vistas no ano, né? Ficou entre as 3. No fechamento ficou entre as 3 páginas mais vistas, né? Isso é um grande destaque, é um grande desempenho dessa página. Eu acredito, né, que as pessoas sabem que se está no liberal pode confiar. Acho que esse é um dos principais motivos pelo qual os classificados sempre deram muito resultado no impresso, continuam dando no portal, e isso ajuda a fazer com que esses clientes tenham resultado e continuem investindo com a gente. A reforma da Previdência é uma das principais apostas da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro para equilibrar as contas públicas. Entre as principais mudanças está a imposição da idade mínima para os trabalhadores se aposentarem. 65 anos para homens. A gente falou há pouco sobre o FGTS, mas o ano no contexto nacional, no contexto econômico, também foi marcado pela aprovação da reforma da Previdência, que mudou o cálculo, o formato de aposentadorias, o que cada trabalhador vai ter que fazer na sua carreira, na sua vida profissional, para conseguir atingir a aposentadoria. E aí, nesse sentido, a calculadora do INSS facilitou muito essa possibilidade de uma antevisão sobre o que vem pela frente na vida de cada pessoa. E claro que foi um assunto também muito buscado por meio da calculadora no liberal.com.br, né? Sim, se fala da reforma da Previdência já há muitos anos, né? Quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele falou que a reforma iria sair no governo dele, o que de fato acabou acontecendo. E o INSS já tinha disponibilizado essa calculadora há algum tempo, justamente para as pessoas calcularem quanto tempo falta para elas se aposentarem. Então não era uma ferramenta super nova, mas que, diante do assunto, voltando a entrar em pauta da reforma da Previdência, a gente publicou essa matéria falando que a Previdência Social disponibilizava essa calculadora para você saber quanto tempo falta para se aposentar. E foi uma das matérias também mais lidas. A gente publicou ela num feriado, e num feriado, geralmente, o acesso ao site é um pouco mais baixo, né? Porque as pessoas estão aproveitando o tempo para descansar, não estão tão ligadas assim no celular, nas redes sociais. E a gente postou assim sem muita pretensão, e também fomos surpreendidos novamente com um grande acesso, e a gente viu que as pessoas de fato tinham interesse em saber mais detalhes sobre a questão da reforma da Previdência. Isso mostra também muito o papel do jornalismo como serviço, né? Então, essas matérias, por exemplo, sobre a ampliação do saque do FGTS, as próprias matérias de saúde, né? Os problemas com dor nas costas, os benefícios de algum alimento ou outro. E essa calculadora do INSS mostra que o jornalismo também pode se servir a explicar para as pessoas, ajudar as pessoas na rotina delas, né? E no site, principalmente, a gente tem uma maneira diferente, às vezes, de expor as coisas, né? Por exemplo, no impresso ou na TV, você não conseguiria colocar uma matéria desse tipo, da calculadora, né? Calcule a sua aposentadoria com a nova... Não é interativo. Fornecer dados para isso. Sim, né? E até a forma também de você colocar um título na matéria, você colocar palavras-chave para que as pessoas encontrem a sua matéria, também é diferente. Às vezes, no impresso, a gente não tem o costume de dar uma matéria, por exemplo, entenda o que aconteceu em relação à reforma da Previdência. A gente sempre puxa pelo chamado gancho, né? O jargão jornalístico aí, que dá o foco da matéria para alguma peculiaridade dela que seja mais forte. Então, na internet, pela demanda de conteúdo e pelo formato que ele é apresentado, a gente consegue trazer ele de uma forma que as pessoas consigam encontrá-lo de uma maneira mais fácil e até interagir com ele. Foi o caso da calculadora aqui. E no campo da segurança, no noticiário relacionado a crimes que sempre estão em qualquer tipo de mídia, no jornal impresso, nas rádios do grupo, faz parte da rotina de apuração da redação, fazer consultas às delegacias, aos órgãos de segurança sobre o que está rolando na cidade, registros de ocorrências, e principalmente em casos onde você tem um personagem, uma pessoa que você consegue se identificar, o acesso normalmente vem ao natural. Foi o caso do crime do açougue do Jardim Colina, onde a comerciante Giane de Leão foi assassinada durante um assalto. Jornal Liberal no ar. Polícia.
6h46, faleceu na tarde de ontem a comerciante Giane Aparecida Molina de Leão, de 54 anos, que foi baleada durante um assalto na Casa de Carnes Colina, localizada na Rua Piauí, no bairro Chácara Machadinho, em Americana. Segundo a Polícia Militar, Giane foi abordada pelo ladrão no momento em que tirava o lixo, já com o estabelecimento fechado. Rendida, ela entrou no comércio acompanhada do bandido, que estava armado. Neste momento, o marido dela, José Roberto Leão, teria reagido e foi alvejado na região da virilha. Em seguida, o ladrão também disparou contra Giane. Ambos foram socorridos ao hospital da Unimed, onde Giane foi submetida a uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento. O marido dela, Beto, segue internado. No fim da tarde deste domingo, por volta das 7 da noite, a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, divulgou um vídeo com imagens da câmara de segurança na tentativa de auxiliar na busca pelo autor dos disparos, que segue foragido. Foram vários conteúdos atualizando essa história, desde o cometimento do crime, passando pela confirmação da morte dela, da prisão do suspeito, da despedida da família e amigos, né, no velório, no enterro, mas em especial a confirmação do falecimento dela esteve entre os conteúdos mais acessados nesse ano, não é, Thalita? Isso, esse crime aconteceu num domingo, e de domingo, aqui no jornal, a gente tem uma equipe mais reduzida, né? E ainda assim a gente conseguiu noticiar com agilidade, primeiro, a questão do crime, né, em si, que o açougue tinha sido alvo de um assalto naquela manhã, e aí depois que os 2 proprietários do açougue tinham sido baleados durante o assalto. E em seguida houve então a confirmação que a Giane tinha falecido em decorrência do assalto, né, em decorrência do tiro. Aí foi uma notícia que realmente, acho que por ser um estabelecimento tradicional na cidade, a Giane ser uma pessoa conhecida na cidade, foi algo que chocou e acabou tendo aí uma grande repercussão naquele domingo. Foi uma das matérias também mais acessadas daquele dia, daquele mês, né, na verdade. Mas acho que justamente a agilidade que a gente teve na cobertura do caso, mas a repercussão se deu justamente pela Giane ser uma pessoa de renome na cidade, né? É a empatia criada, né? Entre Exatamente. A pessoa que, nesse contexto trágico, acaba sendo notícia, e quem tá lendo quer saber mais informações sobre isso. Acho que vale também sobre a história do maquiador Anderson Correia, que morreu aos 27 anos, depois de uma história de vida que também chamou a atenção e era conhecida na cidade por ele ter sido morador de rua, né? Acho que conta muito a empatia e o impacto das coisas, né? No caso do açougue, primeiro, qualquer crime chama muita atenção, né? Mas um crime que envolve morte decorrente de um assalto já é uma coisa muito diferente aqui para a cidade, né? Todos esses episódios de latrocínio em Americana sempre chamaram muita atenção por não serem episódios que acontecem com frequência. Até mesmo os assassinatos, você tem aí em média 8, 9, 10 assassinatos por ano. Então, esse crime contra uma comerciante, né, que uma pessoa que estava no horário de trabalho, que não tem um envolvimento com o crime, né, não tem uma relação com o crime, ser vítima de um assalto que acabou em tragédia, isso chamou muita atenção das pessoas, causou muita curiosidade, eu imagino, teve um impacto muito grande, uma comoção muito grande, né, por ela ser conhecida. E esse assunto também foi bastante explorado, por ser um episódio tão difícil de acontecer, uma coisa inédita e de impacto. A gente chegou a fazer mais de 15 matérias sobre esse caso, entre o dia que aconteceu mesmo e a prisão dos 3 suspeitos, né? Você teve a identificação de um por um aí, teve um certo pedido da polícia de divulgar as imagens do suspeito para tentar identificar quem era ele, né? A polícia teve uma dificuldade para achá-lo, e isso acabou gerando muita audiência para esse conteúdo. O editor do site do Liberal, Luciano Bianco, estava de plantão nos 2 domingos que foram chave para esse caso. O dia da morte da comerciante Giane de Leão, 13 de outubro, e o da prisão de Vinícius Pereira de Oliveira, autor dos disparos, também em outubro, no dia 20. No dia do homicídio, uma editora do jornal mandou mensagem no grupo que a gente mantém da redação com os repórteres e editores, falando sobre a movimentação da polícia ali na região da Casa de Carnes. Com isso, eu já pedi para que o Leonardo, que já estava quase entrando no jornal também para o plantão dele, para que ele apurasse o que teria acontecido.
Como tinha muitas informações desencontradas, tinha que procurar apurar certinho o que tinha acontecido. Tinha informações de que um ladrão tinha feito reféns na casa de carnes, tinha informação de que tinha uma pessoa baleada, no fim eram duas, depois tinha informações de que tinha mais de um ladrão. Então, enquanto o Leonardo colhia essas informações, eu também fui para a redação para poder auxiliar ele e ver o que dava como daria para trabalhar com isso. Quando ele voltou para a redação, enquanto ele escrevia a matéria já com tudo apurado, veio a informação de que a Giane tinha falecido no hospital da Unimed. Para confirmar isso, eu liguei no hospital, consegui a informação de que ela realmente havia falecido durante um procedimento cirúrgico. Fiz essa matéria também, enquanto o Leonardo completava com as informações que ele conseguia com a polícia, com as testemunhas e com os funcionários que estavam no açougue. No domingo, a informação principal era essa, o homicídio e o assalto, e no fim do dia, lá pelas 7 horas da noite, a polícia também disponibilizou um vídeo do assalto em suas redes sociais, que também dava para ter mais ou menos uma noção de como ocorreu dentro do estabelecimento. No outro domingo também veio a informação pelas redes sociais. Uma pessoa mandou mensagem avisando que um dos suspeitos teria sido preso, mas não tinha certeza se era relacionado a esse caso ou se era algum outro caso, em Campinas. Como ainda era muito cedo para o repórter entrar no jornal, eu fui para a redação, entrei em contato com a polícia de Campinas e consegui a confirmação de que o BAEP tinha pego o autor do disparo em Campinas, mas que, por ser um caso muito complicado, ele falou que não podia passar muitas informações, passou mais ou menos o principal, o que já deu para dar a primeira informação para os leitores do jornal. Uma satisfação também para o homicídio, né? A prisão de um dos suspeitos. Depois disso, o Jorge entrou e a gente procurou sanar as dúvidas dos leitores, né? Porque quando ocorreu o homicídio, muita especulação surgiu sobre se ele era ex-funcionário, se ele já conhecia o sistema, como funcionava o açougue, se ele era um dos beneficiados pela saidinha de Dia das Crianças. Então, para tentar tirar o máximo de dúvidas, a gente foi buscando fazer matérias em cima dessas dúvidas dos leitores, sobre ele já ter passagem pela polícia, como ele foi preso, quem prendeu, onde ele foi preso e se ele já tinha se livrado da arma. E todas essas informações foram trazidas no online de domingo e passadas para a equipe que entraria na segunda-feira pela manhã para poder dar continuidade, uma vez que no domingo mesmo o principal suspeito já havia sido transferido para a Americana, o que facilitaria em partes a apuração no caso. São 6 horas e 32 minutos e o maquiador Anderson Teixeira Corrêa Guimarães morreu na noite de sábado, aos 27 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, desde o dia 19 de novembro. Nas redes sociais, Anderson afirmou que estava com suspeita de pneumonia e que iria passar por uma cirurgia na última quinta-feira. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, ele faleceu às 9 horas da noite de sábado. A causa da morte foi broncopneumonia, além de sepse, que é infecção na corrente sanguínea, e também falência múltipla dos órgãos. Anderson foi enterrado ontem no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste. A história do rapaz repercutiu nas redes sociais nos últimos anos. Depois de 6 anos morando na rua e se envolvendo com drogas, ele retornou para a casa dos pais em 2017 e chegou a frequentar uma clínica de reabilitação para se livrar do vício. No lixo das ruas da cidade, ele encontrava maquiagens usadas, o que despertou nele a paixão de trabalhar como maquiador, e conseguiu. Na sua página no Facebook, ele tinha mais de 400 mil curtidas e postava vídeos com aulas de maquiagem. A mesma coisa o Anderson. O Anderson já era uma história que o Liberal já havia contado anos atrás. Era um morador de rua que tentava se livrar do vício,
Ele tinha uma trajetória que era também inusitada, né? Era bem curiosa, despertava uma grande comoção. Nesses 14 dias eu estou me sentindo já uma pessoa já me preparando para o futuro, porque na rua eu me sentia que eu estava liberto, limpo de tudo, mas faltava alguma coisa, sabe? Um convívio, um grupo de NA que eu passei a conhecer, e eu estou me sentindo aqui super bem. O pessoal me trata de igual com todos. Você tinha me falado que você tinha um pouco de receio de uma internação. Você está enfrentando o problema das drogas já há algum tempo. Sim. Você sempre teve esse receio. Qual que era o medo que você tinha? O medo que eu tinha era de alguém, me desfazer de mim, sabe? De eu ser diferente, de preconceito, mas não existe nada disso aqui na clínica. Aqui eu sou bem tratado, bem alimentado. O pessoal, quando eu tô com sentimentos ruins, eles vêm, me abraçam, eles pedem para me desabafar. Estou sendo super bem tratado aqui dentro. Estou me sentindo cada dia um Anderson. Estou me reconhecendo. Ele tinha uma habilidade que acabou fazendo muito sucesso nesses últimos meses, antes da morte dele, nas redes sociais. Então ele viveu nas ruas muito tempo, foi usuário de drogas, conseguiu se recuperar entre idas e vindas a clínicas de recuperação, entre matérias feitas pelo Liberal e outros meios de comunicação. E um pouco antes dele morrer, ele fazia muito sucesso nas redes sociais. E aí também esse espectro, esse campo da mídia social, de a gente não ter, às vezes, muito parâmetro do que pode ser de grande audiência ou não, nas transmissões ao vivo que ele fazia no Facebook, se maquiando, ensinando a maquiagem para as pessoas, ele chegava a atrair mais de 10 mil pessoas assistindo a transmissão ao vivo dele em tempo real ali. Então, quando houve a notícia dessa morte, até de uma certa forma inesperada, ele chegou a ficar internado, mas aparentemente uma história de um rapaz que estava se recuperando e tendo bastante sucesso, foi muito impactante. Então, quando a gente contou ela, acho que já era algo até esperado que causaria um grande impacto, até por essa notícia estar num campo, num ambiente que ele fazia muito sucesso, que era a internet mesmo, né? E a gente publicando em redes sociais, isso acabou sendo compartilhado e teve bastante acesso, bastante curiosidade das pessoas. E já caminhando para o fim dessa retrospectiva, eu acho que é bacana a gente mencionar como o Liberal, por meio do seu site, consegue ampliar o acesso da nossa marca aos municípios onde ele atua, e em especial nesse ano o movimento de conteúdos da cidade de Sumaré na busca da nossa audiência. A gente falou sobre a curiosidade da Cleo Pires ter gravado cenas de um filme na cidade, houve casos relacionados também à área policial, mas de uma maneira geral, bons desempenhos foram algo que chamaram a nossa atenção em relacionando Sumaré e notícias de várias áreas aqui no ano de 2019, né? Para além dessas matérias mais lidas do ano, né, em que 2 são de Sumaré, essa questão da Cleo Pires, gravando nas ruas da cidade, e um crime que também chocou, né, por um adolescente ter sido morto, executado com 11 tiros, mas para além disso, Sumaré realmente teve um desempenho muito significativo, o acesso vindo de Sumaré teve um desempenho muito significativo nesse ano. Matérias como Feira Noturna em Sumaré deram muito acesso, inauguração da Havan, da loja da Havan na cidade, shopping, né? Inauguração do shopping também, Park City na cidade, primeiro shopping da cidade. Foi algo que nos abriu nossos olhos para essa audiência e fez com que a gente buscasse mais notícias sobre aquela cidade para justamente atender a esse anseio desse público. Eu acredito assim, que Sumaré é uma cidade um pouco carente de informação, né? A Americana talvez seja privilegiada, né? Tem 2 jornais impressos, tem alguns jornais menores, tem vários sites na internet que publicam notícias sobre a cidade. Já Sumaré... Tem emissoras de rádio, pelo menos também. 4 emissoras que falam da cidade diariamente, né? E Sumaré, por ser uma cidade, a segunda maior, mais populosa da região metropolitana de Campinas, ela não tem esse porte todo de cobertura de mídia, né? Cobertura de imprensa. Então você tem jornais de menor porte, você tem alguns sites que não têm tanta força de expressão, até mesmo dentro da cidade, algumas páginas em redes sociais, mas que não fazem jornalismo propriamente dito. Então o Liberal consegue absorver muito grande parte desse público, né, que às vezes fica entre a gente e a cobertura da televisão, que também não é específica para a cidade, né, pega a região de Campinas até mais cidades.
Mas aqui, ainda que a cobertura impressa hoje seja mais focada em Americana, né, por uma questão também de espaço físico, de jornal, de papel mesmo, literalmente. De localização, né? De localização a também. Tá sediada em Americana, né? Mas em Sumaré, no site, a gente consegue atrair muito conteúdo, a gente consegue gerar muito conteúdo do Sumaré e atrair muito essa audiência. Então a gente entende que a gente tem feito um trabalho legal que consegue atender a demanda de informação que essas pessoas precisam, que elas demonstram e que conseguem ser supridas aqui no site do Liberal. Então, o público de Sumaré, para o site, ele é extremamente importante. Até por ele ser um grande público e por ser um público que é carente de notícias, né? Maravilha, pessoal. Mais uma vez, o agradecimento pela participação de vocês nesse balanço de 2019. É uma retrospectiva medida pela audiência que a gente teve para recontar um pouco do que aconteceu nesse ano no nosso noticiário. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, João. Obrigado. Bom final de ano a todo mundo. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. Compartilhe com um amigo para ajudar esse novo formato a chegar mais longe. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Feliz Natal para você!